Bom dia, turma da CV. Estamos começando mais um Café com CV nessa segunda-feira, dia 5 de maio, primeira segunda-feira do mês de maio, episódio 102. Resolvi falar de um assunto que atrapalha as empresas a crescer, né? Hoje nós vamos falar um pouco sobre grandes empresas, grandes projetos, pequenas empresas, pequenos projetos, tá? Nós vamos contar um pouco da história aqui da TLV e vamos contar um pouco também como você tem que entender do modelo de negócio para você alavancar a sua empresa aí de comunicação visual. Eu já estou com o meu café aqui. Nós vamos falar sobre esse assunto hoje. Contar um pouco da história, espero o Instagram chamar todo mundo aí. Hoje nós antecipamos um pouco o nosso Café com CV. Geralmente nosso Café com CV é 6h30 da manhã. Hoje eu trouxe eles para 6 porque eu tenho um compromisso às 7. Eu não posso faltar. Então eu adiantei um pouco aí, meia hora nosso Café com CV. A gente tem que entender que qual é o seu modelo de negócio, né? Eu falo muito sobre modelo de negócio na minha mentoria e com os nossos mentorados. Qual que é o modelo de negócio da sua empresa hoje, né? É um modelo de negócio com grandes projetos? É um modelo de negócio com pequenos projetos? Você tem que entender qual que é o seu modelo de negócio para você começar a entender e apurar a sua empresa melhor. Então, a gente tem que ficar ligado no quê? Né? Primeiro, saber fazer conta. Você sabe fazer conta, você sabe fazer orçamento da forma correta, você sabe calcular os seus custos fixos, os seus custos variáveis, sua margem de lucro, comissionamento, depreciação, né, de maquinário. Então você tem que entender disso muito bem, né? Então depois que você entende, você sabe fazer conta, você começa assim de fato entender mais o seu negócio, né? Depois que você já sabe fazer conta, saber traçar uma meta, né? Como eu vou traçar uma meta? De que forma que eu traço uma meta, né? Então, traçar uma meta é muito importante. Para quê? Para você entender do seu modelo de negócio, né? Quando a gente fala de grandes empresas, a gente está falando de grandes projetos. Mas nem sempre grandes empresas têm grandes projetos recorrentes, né? Quando a gente está falando de pequenas empresas, são pequenos projetos, mas ele é recorrente também. O que eu falo que é muito importante é a gente pensar no seguinte: eu quero, o meu modelo de negócio grandes empresas, grandes projetos com recorrência, né? Então, essa frase ela é muito importante, com recorrência de compra, né? Ah, Thiago, você foca 100% nesses clientes? Não, eu atendo outros clientes também, outros grandes projetos, né? Mas o meu foco na hora de prospectar, o meu foco na hora de correr atrás de cliente é esse cliente que eu corro atrás, que é o grande cliente com grandes projetos e projetos recorrentes. Por quê? Isso vai me dar uma base estrutural na minha empresa para eu poder crescer, né? A base vai ficar muito forte. Gente, não existe nenhuma empresa. Depois vocês fazem uma pesquisa aí, vocês que tem alguma empresa que você segue, que você gosta, que você acha legal, que você vê que é uma empresa rica, né? Uma empresa que tem grana e tudo, você pode ter certeza absoluta, esse cliente, ele tem um grande cliente com uma compra recorrente. Não existe nenhuma empresa que é grande, né, que vende muito, que não tem 1, 2, 3 grandes clientes com compra recorrente, né? Então, você pensa você hoje, você está na sua empresa aí, atendendo pequenos clientes e pequenos projetos, né? Qual que é o problema de você atender pequenas empresas e pequenos projetos? Primeiro, o projeto é pequeno, o cliente acha que você tem que entregar rápido, por ele ser pequeno. Então, você não tem muito prazo.
né? Como o projeto é pequeno, a concorrência é muito maior, né? Então a margem de lucro ela é mais baixa. Como o cliente ele é pequeno, ele não é profissional, isso acontece o quê? Esse cliente ele tem mais dificuldade em fazer um contrato, em entender uma logística, né? Em entender custos. Então você joga naquele oceano vermelho ali, né? É guerra de preço. A gente está discutindo muito aqui nas empresas em Belo Horizonte, questão de empresas que estão vendendo muito barato, né? A gente tem um grupo de empresas aqui que a gente comunica, a gente conversa, né? Um grupo fechado das empresas, das melhores empresas de Belo Horizonte, e a gente está falando muito nisso lá há algum tempo, né? As pessoas elas não sabem fazer conta, né? Elas não estão sabendo fazer conta, e pelo desespero de vender, desespero de precisar entrar grana, entrar dinheiro na empresa, ela vende a qualquer preço. Ela vende a qualquer preço, ela não coloca valor no nosso trabalho. E isso, querendo ou não, vai atrapalhando o mercado. Quem que já passou por isso, né? Você chegar lá, mandar um orçamento, uma fachada de 100 mil reais, e aí o seu cliente tem orçamento de 60, 62, 65, 70, né? Quase a metade do tamanho do seu. Isso acontece em todos os lugares, gente. Não é só na cidade de você ir, não é só na sua região. Acontece em todos os lugares e em todos os segmentos. Por quê? Tem pessoas que não sabem fazer conta, né? Tem pessoas que não sabem fazer conta. Tem pessoas que não têm uma meta. E quando você não tem uma meta e você não sabe fazer conta, qualquer lugar te leva lá. Por quê? Você não sabe onde você quer ir, né? Então eu falo muito nisso, né? Entenda o seu modelo de negócio. Depois que você entendeu o seu modelo de negócio, você tem que saber fazer conta, de fato, né? Você já sabe fazer conta? Você tem que traçar uma meta. Eu comecei na garagem da minha casa e vi do jeito que eu estava trabalhando, fazendo troféu e medalha de acrílico, eu não conseguiria ganhar dinheiro com aquilo. Por quê? Porque são projetos pequenos, são pedidos pequenos, né? Com lucro baixo. Eu falei, cara, para mim conseguir chegar na minha meta que eu quero aqui de lucro líquido no final do ano de X milhões, eu não consigo fazer isso com esse modelo de negócio que eu estou hoje. E eu fui pivotando o meu negócio, pivotando até chegar onde eu estou hoje. E nessa jornada de pivotar, o que aconteceu? Eu atendi um grande cliente durante muito tempo e um grande cliente com recorrência. Isso me deu bagagem, né? Me deu força para eu conseguir estar onde eu estou hoje, né? Então a gente precisa entender isso. Qual que é o modelo de negócio de vocês? Meu modelo de negócio aqui, Thiago, é fazer pequenas fachadas. Cara, quantas pequenas fachadas com a estrutura que você tem hoje, física, com estrutura tecnológica de maquinário, com know-how na mão que você consegue vender por mês? Eu consigo vender por mês 5 fachadas de 30 mil reais. Pô, isso vai te dar um faturamento de X. Isso é o que você quer? Não. Então você tem outro caminho. Pô, se eu quero vender 5 e depois você vai querer vender 7, depois você vai querer vender 10 fachadas de 30 mil reais, por exemplo, você tem que aumentar muito a sua estrutura, você tem que inchar muito o seu negócio, né? Muitas vezes eu via na TV 150 funcionários registrados, numa estrutura de 10 mil metros, eu falei, pô, agora eu tenho uma empresa grande. Eu não estava preocupado em lucro líquido na minha mão, eu estava preocupado em mostrar para o mercado que eu era uma empresa grande. Pô, isso passou por um momento, tá? Eu entendo hoje que aquilo não era sustentável por muito tempo. Por quê? Porque o mercado ele é um mercado que oscila, ele sobe, ele abaixa, você muda os clientes, então você tem que ficar atento nisso, né? Isso é o quê? De novo, saber fazer conta, saber traçar meta. E eu fui pivotando o meu negócio, né? E eu saí do acrílico,
Hoje eu faço quase nada de acrílico, só projetos mais especiais. Pivotei meu negócio para cenografia e projetos especiais para cervejaria, que eu atendi durante 13 anos a Ambev. E ali eu aprendi muita coisa, né? Ali eu consegui mudar o meu modelo de negócio, que era de acrílico, para um modelo de negócio maior, que eu vislumbrei. E aí depois eu parei de atender esse cliente, eu desinchei minha operação, fui para uma estrutura menor, mandei funcionário embora, diminui minha folha e falei, tenho que pivotar meu negócio de novo, preciso achar um modelo de negócio que eu queira trabalhar novamente. E aí peguei tudo que eu tinha para trás, levantei uma história do que eu fiz para trás, falei, cara, isso é bom, isso é ruim, esse ponto é positivo, esse ponto é negativo. Vou dar um exemplo aqui. A gente mexia muito com evento, cenografia, né? E evento, cenografia, todo mundo sabe, é muito final de semana. Então eu tinha muitos problemas trabalhistas, porque as pessoas trabalhavam final de semana, trabalhavam sábado, trabalhavam domingo. Mesmo folgando na segunda e na terça, a gente sabe muito bem como é que é isso, como é que é a lei trabalhista no Brasil, né? Então, quando eu fui pivotar meu negócio, falei assim, cara, eu preciso achar o meu modelo de negócio ideal. Qual que é o modelo que eu quero trabalhar? E aí eu fui pensando, pesquisando e encontrei esse modelo que eu estou hoje, que são o modelo de grandes clientes e grandes projetos. De preferência, grandes projetos com recorrência de compra, né? Então, vou dar um exemplo, né? Tiago, dá um exemplo de grandes empresas, grandes projetos. Exemplo, construtora. Tá? Tem construtoras que têm projetos recorrentes e grandes projetos. Entendeu? Então, eu atendo esse tipo de construtora. Empresa de engenharia, por exemplo. Né? Aí você pega uma Vale do Rio Doce, é uma grande empresa com projetos grandes e projetos recorrentes, né? Então aí você começa a achar isso. E aí também você tem os grandes projetos que não são recorrentes. Por exemplo, vou fazer um projeto de tipografia de uma praça, por exemplo. É de um grande cliente, só que esse cliente não tem recorrência de grandes projetos, mas eu consegui atender ele nesse grande projeto. Né? Olha para você ver, quando você foca no cliente grande, pode ser que você não tenha recorrência direto, mas quando você tem uma obra ali, um trabalho, um serviço, esse serviço, essa obra, ela é grande, né? Então a gente precisa ter esse cuidado. E aí quando você atende a empresa pequena, o que acontece? Ela é mais fácil de atender, e aí você enche a sua produção. Quando você enche sua produção, você precisa de mais estrutura, você precisa de mais maquinário, você precisa de mais mão de obra, né? Só que na hora que você vai fazer a conta lá de novo, saber fazer conta, na hora que você vai fazer a conta no final do mês lá, você não ganha dinheiro. Isso acontece com muita gente, trabalha, chega no final do mês, na hora que pega o DRE ali, faz as contas, sobrou muito pouco. O outro mês trabalha e acaba o primeiro trimestre, e acaba o primeiro semestre, e acaba o ano, chega no final do ano, ele não consegue ver o dinheiro. Por que ele não vê o dinheiro, Thiago? Porque ele atendeu vários clientes pequenos o ano inteiro, projetos pequenos, com valor baixo, e para ele aumentar a capacidade de produção dele para atender esses projetos pequenos, ele tem que aumentar a estrutura física, ele tem que aumentar a mão de obra, ele tem que aumentar o maquinário. Por quê? Porque os pequenos projetos demandam entrega de curto prazo. Né? Você consegue fazer 15 fachadas de 30 mil num mês? Para você conseguir fazer 15 fachadas, você imagina a estrutura que você tem que ter. Agora, você consegue fazer uma fachada de 300 mil com a estrutura que você tem hoje? Com certeza você deve conseguir fazer. Né? Porque é um cliente só, é um projeto só. Então você consegue dedicar mais gente, você tem mais tempo para entregar por ser um projeto maior. Né? Então isso que eu quero passar para vocês. Gente, não é errado atender o cliente pequeno.
Não estou falando aqui para vocês não atender o pequeno mais, até porque isso é uma transição, né? Isso é uma transição. Você tem que começar a atender alguns clientes grandes, você vai pegando gosto para aquilo, vai entendendo como é que trabalha daquele modelo de negócio, de atender grandes projetos, e automaticamente você vai migrando para esse tipo de negócio, né? Mas você tem que ter uma noção do que você está fazendo isso. Você tem que traçar uma meta, né? Você tem que fazer um planejamento. Cara, eu vou diminuir meu ticket mínimo de compra, que hoje é R$1.000, vou diminuir para 5. Você já começou a mudar o seu modelo de negócio, né? Eu estou atendendo 5 fachadas aqui de 30 mil por mês, eu consigo atender. Vou tentar, em vez de 5 fachadas de 30 mil, vou tentar fazer 2 de 100, 2 de 150, né? E aí você vai mudando o seu modelo de negócio até você achar o modelo de negócio ideal. Por exemplo, quando eu parei de atender a Ambev lá atrás, eu virei e falei assim, eu não quero trabalhar final de semana mais, porque eu trabalhei 13 anos quase todos os finais de semana. Eu não quero trabalhar final de semana mais. Eu quero ter mais tempo para fazer, porque o nosso mercado ele é muito procrastinador, né? Por exemplo, a gente trabalha com aplicação de comunicação visual no ambiente construído, né? Vamos falar lá. Qualquer ambiente construído. O cara ele tem ali 2 anos, 3 anos para construir, vamos supor, um hotel. Ele tem 1 ano e meio, 2 anos para construir um hotel. Ele teve aquele tempo para construir o hotel. Ele só vai preocupar com a comunicação visual faltando 3, 2 meses, 1 mês para o hotel inaugurar, né? Até porque hoje, no nosso mercado do Brasil, a arquitetura, a engenharia e o design, eles não são ligados, né? Então você pega ali muito arquitetura, engenharia, que é bem junto, anda de mão dada esses dois tipos de projeto, só que na hora que entra na nossa parte, que é de comunicação visual, sinalização, sempre tem que vir um escritório terceiro, né? Porque os escritórios de arquitetura hoje eles não englobam a comunicação visual dentro dos projetos de arquitetura, né? Você vai lá para fora na Europa e nos Estados Unidos, isso já é tudo junto, tudo junto. Então o cara consegue orçar antes, ele consegue contratar antes, ele consegue ter um cronograma mais alinhado com as empresas. Aqui no Brasil não, o cara faz o projeto de engenharia, no meio do caminho da engenharia, né? Ele faz o de arquitetura e na hora que o prédio fica pronto, aí que ele pensa na sinalização. E aí a gente já entra na obra o quê? A gente já entra na obra como se estivesse atrasado. Não a gente, o cliente. Mas aí o que a gente faz? A gente encarna esse espírito de procrastinador, que na verdade a procrastinação não foi sua, foi do seu cliente, e você tem que pegar aquilo, absorver e falar que você vai entregar, né? E isso gera custo, isso gera estresse, isso gera retrabalho, isso gera perda, isso gera um monte de coisa, né? E geralmente o cliente ele não quer pagar por isso, né? Porque o prazo está estourado, ele não quer pagar um pouco mais para você entregar mais rápido para ele. Então isso acontece muito, né? Eu acho que o mercado está mudando. Hoje você já pega alguns escritórios de design que tem a parte de arquitetura e alguns escritórios de arquitetura que tem a parte de design. Então isso vai melhorando muito a nossa vida. Isso vai melhorar com quem trabalha com comunicação visual e também com a parte de revestimento, pergolado, porta, revestimento de CM, né? Alguns tipos de fechamento. Então isso é muito importante. Então a gente precisa entender isso, entender do seu modelo de negócio para ver o que você pode fazer para melhorar o atendimento do cliente e a entrega daquele produto final. Com certeza o prazo te faz melhorar isso muito, né? Quanto a gente fala de pequenos projetos, por ser pequeno, o cliente quer para depois da manhã, para daqui 3 dias, para daqui 7 dias, né? Só que não é um projeto só. Como você atende muitos projetos pequenos, na hora que você vê, você tem ali 70, 80, 90, 100, 200, 300 OS no mês, né?
Eu tenho um mentorado meu que ele tinha 300 OS em um mês, né? Uma empresa pequena, com OS de 50, 60, 70, 80 reais de um adesivo. Na hora que você vai fazer a conta de quanto custa separar um pré-impressor, um impressor, uma pessoa de atendimento, uma pessoa de acabamento, na hora que você bota ali, divide lá o salário e os custos operacionais dessa pessoa, pelas horas trabalhadas, você tem 4 pessoas envolvidas aí. Se você vender um serviço de 50 reais, não paga nem a uma pessoa, o tempo de uma pessoa. Isso é saber fazer conta. Isso é saber fazer conta. Entendeu? Quando eu falo saber fazer conta, não é só fazer conta de orçamento, não. É conta de custo também operacional da sua empresa. Conta de hora dos seus funcionários trabalhando. Né? Conta do seu setor, daquele setor da empresa que está usando ali. Então isso é muito importante, tá, turma? Então, quando eu falo em grandes empresas, grandes projetos, grandes lucros. Pequenas empresas, pequenos projetos, pequenos lucros, né? Então você tem que tentar cada vez subir essa régua mais, diminuir os projetos pequenos, os trabalhos pequenos, deixa isso para as pequenas empresas e vai subindo ali aquela escada até você chegar no nível de atender grandes projetos, grandes empresas e grandes projetos. Isso vai mudar o nível do seu negócio, né? Aí eu vejo muita gente falando, eu não tenho estrutura para fazer. Cara, você não precisa dessa estrutura toda que muita gente acha que precisa. Eu preciso de um monte de caminhão, eu preciso de um monte de máquina, eu preciso de um galpão enorme. Não, o projeto maior você tem mais tempo para pensar, né? Você tem mais tempo para programar, você tem mais tempo para organizar como você vai atender aquilo. Então isso é muito importante. Por exemplo, a gente está fazendo um projeto muito grande de pintura. A TLV é uma empresa de pintura? Não, eu estou terceirizando 100% esse projeto. Thiago, mas como é que você conseguiu terceirizar? Cara, eu tenho tempo para correr atrás de terceirizado, né? Eu tenho tempo de correr atrás. Mas como é que você colocou no preço? Cara, o grande projeto, o cliente ele não quer dor de cabeça, né? Ele prefere fazer em um lugar que, quando ele faz em um lugar, ele não fica aquele negócio, eu não fiz porque a outra empresa não fez. De novo, a gente trabalha com instalação em lugares já construídos, né? Então, se não estiver pronto para a gente operar, como é que a gente vai operar? Como é que a gente vai trabalhar? Não tem jeito. Então, as empresas grandes, o que ela prefere? Cara, eu prefiro conversar com um fornecedor, com no máximo 2, 3, que conversar com 6, 7 fornecedores e um ir catracando a entrega do outro. Isso acontece muito em obra, né? Todo mundo, todos nós aqui passamos por isso. Então, por isso que os grandes clientes, eles preferem fazer com menos empresas aquele determinado trabalho, aquela determinada entrega, porque ele sabe que ele vai ter menos problema, né, de nenhum atrasar o outro, catracar o outro. Aí a gente fala um pouco de saber fazer conta, né? Hoje a gente está tendo um problema muito grande de conta. As pessoas não estão sabendo fazer conta. E várias outras sabem fazer conta, mas para fechar o trabalho, faz uma conta que não vai ganhar dinheiro, né? Vou pegar isso aqui só para girar. Ele esquece que no meio do caminho pode acontecer alguma coisa e esse vou pegar só para girar pode gerar um prejuízo grande, né? Pode sim gerar um prejuízo grande. Quando você tem uma grande empresa, de novo, geralmente na nossa conta aqui, o preço ele está sempre em terceiro, quarto lugar, né? O cliente ele quer prazo de entrega, ele quer qualidade, né? Ele quer uma forma de pagamento melhor e depois a gente fala de preço, né? Muita gente fala que grandes projetos o valor é muito baixo, o lucro é menor. Em alguns casos, sim. Eu já atendi grandes contas que eu acho que não vale a pena fazer. Vou dar um exemplo aqui. McDonald's, tá? A TLV foi homologada no McDonald's, a gente começou a fazer McDonald's, começou a trabalhar. Quando eu comecei a fazer conta do quanto que a McDonald's pagava, tá?
nas peças dela, no mobiliário, nos equipamentos que ela tem ali, que ela faz as lojas, os pontos de vendas, PDV, né? Eu vi que não compensava atender. O volume tinha que ser muito grande para me conseguir atender. Para mim ter um volume muito grande, eu precisava ter uma estrutura muito maior que eu tinha na época e precisaria de muito mais mão de obra. Eu falei que não é um negócio, não é um modelo, mais uma vez, modelo de negócio. Não é o modelo de negócio que eu quero. Ter aqui 5 mil metros de galpão, ter 200, 300 funcionários para conseguir atender esse volume, sendo que o lucro é muito baixo. Para fazer compensa se o volume for muito grande. Você quer inchar o seu negócio para conseguir atender esse volume? Não, prefiro fazer projetos especiais, projetos diferenciados, com valor agregado maior, com um lucro maior, que eu consiga atender com a estrutura que eu tenho hoje, né? E com a tecnologia e a mão de obra e o know-how que eu tenho hoje. Por que, Thiago? Porque aí eu trabalho na minha zona que eu não vou passar aperto, né? Que eu não vou ter problema. Já acelerei muito o meu negócio de comunicação visual. Hoje não quero ser essa empresa acelerada mais. Hoje não quero ser mão colada mais. Não quero, não preciso ser isso mais. Né? De novo, eu fui desde pequenininho lá da garagem da minha casa, sabendo fazer conta, sabendo traçar meta, sabendo pivotar o meu negócio. Isso aqui agora não está dando para mim, dá 3, 4, 5 passos para trás, organiza, anda para frente de novo. Esse negócio aqui eu testei, não gostei, esse mercado eu não quero esse outro mercado e isso, gente, é uma constância, é uma mudança constante, tá? Hoje eu estou atendendo grandes empresas, grandes projetos, né, projetos maiores. Amanhã eu posso pivotar meu negócio para outro negócio e mudar completamente o meu ponto de vista de negócio, mudar o meu modelo de negócio. Nessa trajetória de 18 anos de TV, eu mudei meu modelo de negócio 5 vezes, né? E posso mudar de novo. Mais uma vez, o mercado ele muda muito rápido, o mercado está muito dinâmico. Então, se você não está ali traçando meta e você não está batendo aquela meta, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Então, você tem que entender, fazer uma análise daquilo, né? E tomar plano de ação. Isso aqui não está dando certo. Por que não está dando certo? Por conta disso. Então vamos testar outro. E aí você vai testando, vai trocando o pneu do carro com o carro andando, e aí até chegar numa hora que você vai encontrar um modelo de negócio legal que vai te fazer feliz, que vai te dar vontade de trabalhar, que você vai bater suas metas, que você vai saber fazer conta, você chegar no final do mês, saber quanto que você ganhou, quanto que você não ganhou, o que deu, para você conseguir ter sucesso no seu negócio. O que eu queria falar aqui, o conselho que eu queria dar nesse Café com CV é o seguinte, cara, você tem a boca do funil lá em cima, né? A gente tem lá a boca, nós temos um funil de vendas, tem a boca do funil lá em cima, entrada de lead que a gente chama. Procure colocar na sua entrada de funil, na sua boca de funil, grandes empresas com grandes projetos, de preferência com recorrência, né? Desenhe esse modelo de negócio. A partir do momento que você abrir os olhos para isso e começar a focar e a pensar nesse tipo de cliente, ele vai começar a aparecer para você. Você vai fazer, lógico, tomar várias ações, prospecção, marketing, vendas, para você atrair esse tipo de cliente e com certeza o seu negócio com o tempo vai começar a aumentar o valor de venda e automaticamente valor de lucro, porque faturamento não é lucro, né? Não é que aquele cara fatura 10 milhões que ele ganha um lucro absurdo, não. É outra coisa, tem muita gente que fatura 3 e que ganha muito mais que o cara que fatura 10, com muito menos esforço, né? O modelo ideal de negócio é o quê? Sempre fazer mais com menos, né? Sempre fazer mais com menos. Essa é a matemática de qualquer negócio de sucesso hoje. Então a gente tem que pensar nisso, tá? Turma, vou acabando aqui o Café com CV, 6h30. Espero ter ajudado um pouco vocês. Para quem está aqui nos acompanhando ao vivo, uma ótima semana, né? Para quem vai acompanhar no gravado, espero ter ajudado. Obrigado por ter começado a sua semana comigo aqui na CV Experience.
Tamo junto, qualquer dúvida manda no direct que a gente vai bater um papo. Live vai ficar gravada, como toda segunda-feira no Café com CV. Ótima semana a todos e até lá. Abraço.